Boa tarde. Eu gostaria de começar o dia de hoje agradecendo a todos aqueles que já estão conosco e conectados em nossa plataforma. E hoje, com muita alegria, a NSF lança o 12º webinar da série para a América Latina. E aproveito para agradecer a todos pelo excelente número de inscritos que tivemos neste webinar. Aproveito para lembrar que você poderá interagir conosco, enviando suas perguntas pelo chat localizado na parte direita da sua tela. E os minutos finais deste webinar serão dedicados a responder a algumas de suas perguntas. Nos próximos dias, enviaremos em seu e-mail a gravação completa da sessão de hoje, juntamente com todas as perguntas respondidas. E também não se esqueçam de responder a pesquisa de satisfação ao final deste webinar. E para aqueles que ingressam hoje pela primeira vez em nossos webinars, eu gostaria de nos apresentar. A NSF International tem 75 anos de experiência e é uma organização global de saúde pública sem fins lucrativos, comprometida com a saúde e segurança dos consumidores em todo o mundo. Através de nossos serviços de standards, análises, certificação e auditoria, a NSF colabora com vários setores do mundo para proteger os alimentos que consumimos, a água que bebemos, o ar que respiramos e, é claro, os produtos que usamos. E no webinar de hoje falaremos sobre SQF Code, conhecendo a norma e seu alcance na indústria de alimentos. E para isso, eu apresento a vocês a nossa palestrante de hoje, Palova Dieter Marques. Palova é graduada em Administração de Empresas, especialista em Gestão da Qualidade e especialista em Microbiologia de Alimentos. Por anos, atuou na indústria de alimentos como gerente na área de qualidade. Em 2009, iniciou sua própria empresa de consultoria nas áreas de comércio exterior, qualidade, segurança de alimentos e responsabilidade social. E desde agosto de 2019, assumiu a representação do SQFI na América Latina. Atualmente, Palova acompanha diretamente empresas certificadas em normas de segurança de alimentos reconhecidas pelo GFSI. Atua como consultora e auditora da NSF International e como consultora da Fundatec. Palova, muito bem-vinda e vamos começar a falar sobre esse tema tão importante para a nossa indústria. Olá, Priscila, olá a todos, muito obrigada pelo convite inicialmente. Hoje, então, eu venho aqui te apresentar um pouco sobre o SQF para todos os participantes deste webinar e como objetivo maior vai ser demonstrar qual é o alcance hoje do SQF na indústria de alimentos. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a história do SQF. Então, o SQF, apesar de ainda ser pouco conhecido no Brasil, ele está fazendo esse ano, completando 25 anos. Ele já tem uma longa história aí para ser contada. O SQF teve a sua origem, então, a sua primeira publicação em 1994, na Austrália. Naquele momento, o SQF foi um código descrito pelo governo australiano com o objetivo justamente de definir critérios padronizados para a questão de segurança de alimentos. Em 2003, o FMI, que é a Associação de Varejistas dos Estados Unidos, queria ter uma norma própria. Eles queriam ter um padrão de qualidade e segurança de alimentos que tivesse um reconhecimento global. E para isso eles foram no mercado buscar alternativas e acabaram comprando a norma australiana. Então, em 2003, o SQF passa a ser de propriedade do FMI. Em 2004, então, o FMI já submeteu a norma do SQF para verificação junto ao GFSI. E ele teve, então, o seu primeiro reconhecimento já na origem do GFSI. Em 2012, então, é lançada a versão 7, em 2018, a versão 8,
2019, a gente teve uma versão 8.1, que ela teve como objetivo somente fazer alguns esclarecimentos, e em 2020 a gente tem já previsto o lançamento da edição 9, que vai ser publicada no final de outubro. Seguindo então, falando um pouquinho mais sobre o FMI, tá? O SQFI é uma divisão do FMI. Então, o FMI comprou essa norma e criou o Instituto SQF, que é um braço do FMI, para fazer toda a gestão do código SQF. O FMI, então, é uma associação da indústria de alimentos que atua no mercado desde 1977, com o objetivo justamente de desenvolver uma cadeia de abastecimento segura, saudável e eficiente para os consumidores. O FMI, então, ele procura representar hoje toda a cadeia, entre varejistas, produtores, indústrias e prestadores de serviço. Para ilustrar um pouquinho melhor quem é o FMI, eu trouxe alguns logos aqui bastante conhecidos por nós, que são algumas empresas que são membros do FMI. Tá? Aqui a gente pode ver o grupo Walmart, a gente pode ver a Amazon, entre outros grandes nomes da rede de varejo. O que é bacana a gente ter como referência que por essa proximidade com o FMI, os Estados Unidos hoje têm um grande peso na certificação SQF. As empresas, os varejistas americanos, de modo geral, têm uma grande afinidade com o SQF. Ele se torna hoje a norma de maior preferência no mercado americano. E isso se demonstra também nos números, né? Quando a gente faz uma análise dos certificados emitidos por país. Hoje, 71% dos certificados SQF emitidos são de sites localizados nos Estados Unidos. E a gente vai seguindo pelo Canadá, que também está dentro da América do Norte. Logo em seguida vem a Austrália, que é, digamos, o berço, né, do SQF. México e Japão. Esses são os países com maior representatividade no número de certificados emitidos. Trazendo isso para números, né? Atualmente, o SQF está presente em 40 países, com mais de 7 mil certificados emitidos nos Estados Unidos, em torno de 1.200 na Austrália, em torno de 800 no Canadá, 400 no México e no Japão 220. O Brasil hoje está engatinhando no SQF e a NSF é pioneira no desenvolvimento e na realização de auditorias de SQF no Brasil. No Brasil, hoje, a gente tem 9 plantas certificadas e estamos num projeto de expansão de toda a América Latina que se iniciou neste ano de 2020. Para conhecimento de algumas, a gente trouxe algumas marcas hoje no Brasil que estão certificadas com o código de SQF para fabricação. Tá? Então, a gente pode ver aí a ADM, a Quanto Alimentos, a Louis Dreyfus, a Schreiber Alimentos, a Paraty e a Kellogg's, como algumas sites certificados em SQF hoje no Brasil. Qual é a vantagem competitiva de eu escolher o SQF entre outras normas de FSI? Primeiro, a questão do reconhecimento. Como eu disse, o SQF foi reconhecido pelo GFSI desde a sua origem. Então, em 2004, quando os primeiros códigos foram submetidos para avaliação, o SQF estava entre eles. Naquela oportunidade, a gente submeteu o primeiro código de fabricação, que é o código mais conhecido, mais popular. E no ano seguinte, a gente também já submeteu para reconhecimento o código de produção primária. Então, a gente tem 4 códigos hoje reconhecidos pelo GFSI. Vou falar deles um pouquinho mais adiante. A gente, então, atingiu todos os requisitos técnicos e continua anualmente buscando essas atualizações. É importante destacar que o SQF, por ser gerido por um braço do FMI, ele procura a cada revisão contemplar não apenas os novos requisitos e novas demandas que o GFSI promove anualmente, como também todas as demandas que vêm por parte dos varejistas, trazendo mais credibilidade. O código, então, tem uma aceitabilidade global, ele está presente em 40 países, como a gente viu, e em especial na América do Norte e Ásia, devido à sua origem e à sua propriedade atual. Ele é baseado no APPCC, no modelo do Codex que ele utiliza. Ele tem uma flexibilidade e uma adaptabilidade muito boa na aplicação. É considerado um código bastante amigável, porque ele é todo baseado em análise de risco. Que vantagem traz isso para a empresa?
porque a gente entende que cada empresa tem uma situação diferente e o código consegue ter essa percepção e auxilia com que a cada requisito a empresa tenha a possibilidade de fazer a sua análise de risco e aplicar na profundidade na medida certa, né? Outro ponto de destaque, como uma vantagem no código SQF, é a estrutura do código. O código ele trabalha hoje em módulos, e esses módulos permitem com que ele abrace mais de 30 categorias do setor de alimentos diferentes. Que vantagem tem nisso? A gente entende que uma empresa, por exemplo, do ramo de pet food e uma empresa do ramo de biscoitos não tem a mesma realidade e a mesma complexidade. Por essa razão, eu tenho módulos distintos de aplicação das boas práticas de fabricação. E isso te dá uma vantagem e uma facilidade na parte de aplicação. O SQF ele tem como objetivo cobrir a cadeia como um todo. Da fazenda ao garfo é o nosso lema. A gente trabalha com auditorias não anunciadas obrigatórias com o objetivo de trazer ainda mais credibilidade para o sistema. Como funciona? Hoje, uma empresa certificada pelo SQF, ela vai receber uma auditoria a cada 3 auditorias não anunciada. Nunca vai ser a primeira auditoria, ela pode ser no segundo ou no terceiro ciclo, e isso é sempre acordado com o organismo de certificação e o site. Tem também a opção de ter todas não anunciadas, se for essa a vontade por parte da empresa. O SQFI também ele faz um controle bastante rigoroso dos treinamentos e registros dos auditores. Ele não abre mão de que os seus auditores sejam preparados por outras instituições que não o próprio Instituto SQF. Dessa forma, a gente garante uma credibilidade e uniformidade na aplicação e cobrança dos requisitos durante as auditorias. Nós temos também todo um sistema de compliance que é bastante rigoroso no monitoramento e acompanhamento desses registros, tanto de treinadores como auditores. O SQF também traz como uma grande vantagem e uma preocupação desde essa origem a questão com relação ao monitoramento ambiental, um assunto que tem sido agregado recentemente em quase todos os outros códigos e que o SQF já prevê desde o início para todos os fabricantes, devido à importância e relevância do tema. O SQF promove uma certificação de qualidade independente. Ele é o único código de FSI que tem esta opção. Talvez vocês se perguntem, mas isso quer dizer que eu não tenho nada de qualidade, o código ele é só segurança de alimentos? A resposta é não. O Código de Segurança de Alimentos do SQF, ele tem um foco muito mais voltado à segurança de alimentos e ele traz toda a parte de gestão como qualquer outro código reconhecido pelo GFSI. Ele vai ter toda a parte de controle de documentos, auditorias internas, toda essa parte de preocupação com a gestão. No entanto, ele oferece como um código distinto o código de certificação de qualidade, que ele promove uma avaliação mais detalhada dos critérios percebidos pelo cliente. Então, são aspectos de qualidade propriamente dita do produto. Como funciona isso? O código de qualidade te orienta a fazer uma elaboração de, vamos dizer, como se fosse um modelo do RASA, que a gente já faz a avaliação de perigos, só que a gente vai fazer perigos e pontos de qualidade percebida pelo consumidor final. E a gente faz toda essa gestão separadamente. Esse código também te traz algum apoio e orientação com relação à produtividade, que vão fazer com que a tua qualidade percebida também te gere economia. A gente vai fazer todo um trabalho nesse sentido. E a grande vantagem disso é que, uma vez certificado pelo código de qualidade, o logo do SQF vai ser permitido que seja utilizado na embalagem final, na embalagem que vai para o consumidor. E ela vai com esse logo de qualidade. Então, esse código, ele realmente é bem diferente, ele é um código bem específico e ele pode ser agregado como um diferencial competitivo. Além disso, para quem não conhece o SQF, eu recomendo que se visite o site do SQF quando estiver no processo, por exemplo, de implantação. Porque no processo de implementação, o SQF hoje disponibiliza o que ele chama de tip sheets, ou seja, folhas guias,
Essas folhas guias, elas auxiliam na implementação dos requisitos. E é muito bacana, em especial para as empresas que estão começando pela primeira vez num programa de tamanha complexidade, que é um programa reconhecido pelo GFSI. Então, para aquelas empresas que nunca tiveram essa experiência, essas folhas de dicas, elas são excelentes. A gente tem 25 folhas, 25 tip sheets disponíveis, eles já estão traduzidos para o português também, e neles vocês vão poder pegar, por exemplo, gerenciamento de crises. Como eu faço a implementação desse requisito? Como é que eu começo? O que eu tenho que abordar? Então, essa folha, ela funciona como um guia para a empresa, então, que está em desenvolvimento dos seus programas. É bem bacana, eu recomendo todo mundo conferir lá. Outra vantagem também, que além dos códigos estarem todos eles disponíveis para download gratuito dentro do site, a gente também tem outros materiais de apoio no site para download. Por exemplo, checklist para realização de auditorias internas. Então, eu tenho um checklist pronto lá dentro do site, eu posso fazer o download e utilizar nas minhas auditorias internas. Eu posso fazer o download, por exemplo, do documento guia de interpretação dos requisitos. Então, se eu tenho alguma dúvida com relação ao que exatamente aquele requisito quer dizer, ou eu quero entender de que forma um auditor vai me cobrar aquele requisito, eu tenho o documento guia também dentro do site disponível para download. Então, desta forma, o SQF provê para as empresas toda a documentação necessária para fazer o desenvolvimento e aplicação da norma. Bom, aí a gente pode se perguntar, já que eu falei que o escopo do SQF vai da fazenda ao garfo, para quem de fato ele se aplica? Qual é o código correto para mim? Como é que eu tenho como é que eu descubro tudo isso? Então, a primeira coisa que a gente traz sempre é que o SQF ele não é um código exclusivo para grandes fornecedores. Ele é sim um código passível de ser aplicado em empresa de todos os níveis, desde uma pequena empresa familiar até uma grande cadeia de empresas. Tudo vai começar pela escolha certa do programa SQF de qual é o código adequado para a sua empresa. Hoje, então, a gente trabalha em 3 níveis de códigos, como a gente chama. O programa de fundamentos do SQF, que é o nosso programa equivalente ao programa de Global Markets. O programa de segurança de alimentos, que são os códigos reconhecidos pelo GFSI. E o programa de qualidade de alimentos, que é o nosso código único, que nos permite fazer, então, o uso da logo no produto acabado. Esse trabalho todo a gente chama que é uma abordagem passo a passo. O SQF te permite, enquanto empresa, fazer uma jornada de acordo com a evolução de cada indústria. Então, a gente pode começar lá pelo programa de fundamentos, que é o equivalente ao Global Markets. Então, se eu sou uma empresa pequena, eu ainda não tenho um sistema maduro, ou eu recém comecei com as minhas boas práticas, eu vou buscar o programa do Fundamentos. O Fundamentos, já na origem, o SQF já fez questão de dividir em 2 grupos. Eu vou ter o Fundamentos para a indústria, para a manufatura, para a fabricação, e eu vou ter o programa de fundamentos focado na produção primária, porque a gente entende que toda a parte de boas práticas agropecuárias tem que ser tratadas de uma forma diferente do programa como de boas práticas da indústria, né? Então, a gente já tem desde a origem 2 códigos separados para que as empresas já possam seguir dentro daquilo que elas vão almejar para o futuro. Uma vez que eu tenho o meu amadurecimento dentro do programa de fundamentos, eu vou crescendo. Eu tenho dentro do fundamentos já 2 níveis. Eu tenho o nível básico e o nível intermediário. Principal diferença entre eles é a inclusão do APPCC. Tá? Então, no nível básico, eu ainda não tenho o APPCC incorporado. No nível intermediário, eu já incorporo o APPCC. Além disso, o código do Fundamentos, ele tem exatamente a mesma estrutura do código reconhecido pelo GFSI. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que a pequena empresa que está iniciando pelo nosso programa de Fundamentos já consegue visualizar quais são os pontos que ainda não são cobrados deles, mas que serão no futuro, e ele está na mesma estrutura. E à medida que eu vou evoluindo do básico para o intermediário, para ir posteriormente para o código reconhecido pelo GFSI, eu já vou indo sempre na mesma estrutura. Então, isso facilita para quem está trabalhando para fazer essa migração entre um nível e outro.
e não deixa uma ponte muito grande depois, que às vezes isso deixa uma insatisfação para as empresas que tentam começar pelo Fundamentos e depois sentem muita dificuldade em migrar para o código do GFSI. No modelo que a gente tem estruturado os nossos códigos, essa migração ela se torna mais leve. Bom, depois a gente tem ali os 6 códigos, que são os códigos reconhecidos, que a gente tem, que são os de fabricação de alimentos, segurança de alimentos para fabricação. Então, a gente tem o de manufatura, a gente tem de produção primária, estocagem e distribuição, embalagem, o código de varejistas e de serviço de alimentação, que eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre eles, tá? E, por fim, a gente tem o código SQF de qualidade. Para quem conhece o SQF lá do tempo antigo, vamos dizer assim, lá da sua origem, antigamente o SQF chamava de nível 1, nível 2 e nível 3. Sendo o nível 1, então, os fundamentos, o nível 2, os códigos reconhecidos e o nível 3, o código de qualidade. Mas isso é uma nomenclatura já antiga que não se usa mais desde a versão 8. Seguindo, então, aqui, os 4 códigos já reconhecidos pelo GFSI são código de produção primária, fabricação, estocagem e distribuição e embalagem para alimentos. Os códigos de varejo e serviço de alimentação, eles estão em processo de reconhecimento, porque para eles serem reconhecidos, a gente tem que ter, no mínimo, 10 empresas, 10 sites certificados. E são códigos que foram lançados no ano de 2019 e estão com empresas em processo de certificação para obtenção do reconhecimento, mas já foram submetidos ao GFSI para avaliação. O código de qualidade, então. O código de qualidade, ele tem essa carinha aqui na versão 8, e este loginho aqui ao lado é o que a gente chama de Quality Shield. Uma vez que vocês buscam a certificação de qualidade, vocês vão ter o direito de usar este logo na embalagem final que vai para o consumidor de vocês. Aqui a gente vai ter sempre o certificado por o nome da empresa certificadora, vamos dizer, LSF International. Código de qualidade, você é um fornecedor aprovado pelo código de qualidade. E aqui onde estão marcando esses zeros, ali onde estão marcando zeros, vai ser o teu código, né? O número da sua empresa, do seu site certificado. E esse código, então, vai passar a informação ao mercado de que vocês estão habilitados não apenas num código de segurança de alimentos, mas também num código de qualidade. Vou falar um pouquinho aqui sobre produção primária. O nosso código de produção primária é reconhecido pelo GFSI. Ele tem uma opção extremamente bacana para quando a gente tem uma operação multi-site, que gera uma redução de custos através de um número reduzido de auditorias anuais. É uma solução única que ela foi projetada justamente para atender às operações centrais e os subsites. Hoje a nossa atuação ela é bem grande nesse código, ele tem uma grande vantagem que o pequeno produtor que está lá na produção primária e ele continua a produção, ou seja, ele faz, por exemplo, o plantio, a colheita, mas ele também tem a operação de invase e posteriormente alguma manufatura daquela mesma matéria-prima, dentro do SQF ele consegue cobrir todas as etapas da cadeia sobre o mesmo código. Então, isso é bem bacana. A gente tem, na mesma estrutura do código de fabricação, o código de produção primária também é dividido por módulos, e cada módulo trata, por exemplo, de um segmento específico. Por exemplo, o módulo 5, ele vai tratar das boas práticas agrícolas com foco em produto de origem animal, enquanto o módulo 6 vai falar de boas práticas de agricultura para a produção de frutos do mar. O módulo 7, boas práticas agrícolas para produtos de origem vegetal, e o módulo 8, boas práticas agrícolas para a produção de cereais e leguminosas. É bem bacana a gente ter essa percepção, quem atua nesse segmento sabe que é importante, que existem diferenças significativas e que realmente o fato do código estar estruturado através desses módulos facilita bastante a aplicabilidade. E essa é uma das principais vantagens dos códigos do SQF. Bom, o que a gente tem aí já de produto mais recente, mais novo, né? É o código, por exemplo, com foco no varejo. Por que o código de varejo ele se tornou interessante? Lembrando lá, né? Quem hoje é dono do SQF? O FMI, que é uma associação de varejistas. O que eles mesmos criaram,
incentivar o desenvolvimento desse código em benefício dos seus membros. Eles entendiam que seria importante até para atender exigências de fornecedores, que eles também fazem para eles nesse sentido. Eles também constroem uma transferência em todos os programas para os clientes, uma vez que eles estão seguindo um código. É importante também para passar confiança da parte interna da empresa para todo mundo que atua e interage com eles. Ele também reforça a importância dos aspectos legais da certificação, faz uma proteção à marca, que hoje é o nosso maior valor agregado. Muitas redes de varejo possuem a sua marca própria e querem que ela seja reconhecida e seja um diferencial competitivo no mercado. Então, é muito importante que a marca do varejista esteja protegida de fato, e aqui nesse código isso também é coberto. Trabalha com a melhoria contínua, faz a validação dos processos internos da empresa, do varejo, conecta todas as políticas corporativas a práticas de armazenamento, permite também que os varejistas tenham um verdadeiro sistema de auditoria de terceiros, então, através do código, isso também é cobrado que se tenha essa atuação. Ele atua também como um alto diferencial de integridade, porque uma vez que o varejo também segue um código, ele também vai ter a garantia de que ele tem uma validação independente por um terceiro, a gente vai ter um organismo certificador auditando esse varejista. Ele traz o que todo mundo quer, que é a confiança do CEO nos seus programas internos. Ele vai permitir com que ele durma melhor à noite, né? A gente coloca que o varejo, ele é a linha de frente, né? Ele é o último ponto da cadeia. Então, a gente se preocupou tanto desde lá do início, daquela pequena empresa, do setor primário, a gente foi se preocupando com toda a etapa de desenvolvimento da indústria, dos processos de fabricação. Muitas vezes a gente adicionou um código de qualidade, preocupado que a qualidade percebida pelo produto final do nosso cliente realmente tenha uma uniformização, uma padronização, e a gente garanta que o nosso produto segue sempre sendo feito da melhor maneira, com segurança e com qualidade. Só que daí chegou lá na ponta, o varejo não dá o devido cuidado ao produto. Então, todo esse esforço anterior acaba caindo por água. Então, com certeza, é muito importante esse código do varejo para garantir até a última etapa, até o momento em que o consumidor vai levar o produto para sua casa, que ele de fato seguiu com todos os cuidados. Tá? E ele também vai fazer com que o desempenho dele seja possível de ser comparado a outros varejistas e dá um diferencial para eles também. Também faz com que a abordagem seja uniforme do vocabulário, da fazenda ao garfo, já que a gente quer justamente garantir a cadeia como um todo, o código de retail, de varejo, realmente nos brinda com isso. O código de serviço de alimentação. O código de serviço de alimentação, ele é um código que tem por objetivo atender grandes redes. Qualquer rede que a gente tenha de alimentação pode utilizar o código de food service. A gente tem hoje, o nosso piloto está sendo implementado em 2 redes, nos restaurantes de redes hoteleiras no Peru, em Cusco. Então, são esses 2 logos que eu disponibilizei aqui para vocês, são os hotéis que estão fazendo o nosso projeto piloto do serviço de alimentação. Ele realmente traz esse diferencial para padronizar uma cozinha de modo a garantir que o produto que está sendo servido ao consumidor esteja dentro dos padrões esperados de segurança de alimentos. Bem, pessoal, eu poderia seguir falando ainda para vocês um pouco mais sobre os outros códigos, mas como o nosso tempo ele é bastante limitado, a gente hoje procurou abordar alguns que a gente selecionou, que foi o código de qualidade, produção primária, varejo e serviço de alimentação. Temos outros códigos que poderíamos ter tempo para falar em outra oportunidade, sem dúvida. Eu vou aproveitar que, como a NCF hoje é a certificadora que possui todos os sites certificados, para falar um pouquinho sobre a edição 9, porque a gente sabe que tem pessoas participando que são clientes NSF que já estão certificados no SQF na versão 8. Então, o que a gente pode esperar para a versão 9? O requisito de cultura em segurança de alimentos, que até então não era um requisito auditável dentro do Código de Segurança do SQF, ele agora, na versão 9, ele passa a ser um requisito auditável também. Então, a gente vai ter aí, alinhado às exigências do GFSI, a cultura de segurança de alimentos fazendo parte da versão 9.
O mais legal que eu diria, e uma coisa que é uma inovação bem bacana que a gente traz agora aqui com relação ao código de qualidade na versão 9, é que ele passa a ser um código independente, aplicável sobre qualquer outra norma reconhecida pelo GFSI. Então, se vocês são um site que já são certificado por outra norma reconhecida pelo GFSI e quiserem agregar à empresa de vocês o diferencial de qualidade para permitir o uso da logo no produto acabado, a partir da versão 9, isso passa a ser possível. A partir da versão 9, eu posso aplicar o código SQF de qualidade sobre qualquer outra norma reconhecida pelo GFSI, trazendo, então, esse foco de qualidade, além do foco de segurança de alimentos dentro das indústrias. Né? A gente também traz novos códigos agora para a versão 9. Entre eles, o Dietary Supplements, que é para suplementos alimentares, que é uma tendência muito grande da indústria. A gente tem visto cada vez mais empresas produzindo esse tipo de produto e querendo buscar a certificação. Então, na versão 9, sai um código fresquinho, específico para atender esse segmento. O que também é bem bacana que foi feito para a versão 9 foi uma reestruturação dos requisitos de modo geral. A gente fez uma redução no número de requisitos. A gente pôde fazer uma avaliação em profundidade dos requisitos e deixou eles mais justos, para deixar exatamente aquilo que de fato é importante para ser cobrado dentro das auditorias. Bom, tem muitas outras novidades, mas essas eu vou deixar para a gente conversar mais adiante. A versão 9 sai no final de outubro, então em novembro a gente deve estar marcando aí um novo webinar para tratar bem especificamente sobre o código novo, o que veio de novidade, o que a gente pode contar. Eu convido todos vocês a se manterem atualizados com relação às atividades do SQF, né? A gente pode acessar o site, fazer o cadastro para receber o newsletter mensal, que traz uma série de informações. Acessar o site também para pegar informações em tempo real. O SQF está sempre atualizando e mantendo o site atualizado com as informações. Nosso site ainda não está disponível em português, ele está disponível hoje na versão chinês, japonês, espanhol, francês e inglês. A versão do site em português é uma das metas para 2021, justamente visando essa expansão a nível de Brasil e América Latina como um todo. Mas ele é um site de fácil acesso e onde vocês conseguem encontrar todos esses materiais que a gente falou. E eu queria aproveitar o encerramento desse webinar para fazer um convite para vocês. Como eu comentei, esse ano o SQF faz 25 anos e a nossa conferência global anual, ela vai, devido à situação toda da pandemia, ela não vai mais ser presencial, ela vai ser uma conferência virtual, o que nos permite a participação de todo mundo, sem ter a questão de custos de viagem, deslocamento. O link está aparecendo aí na tela. Os dias dessa conferência é de 27 a 30. O horário, ele é um horário ajustado para comportar o maior número de países onde a gente atua. Então, no nosso horário, ele pega a tarde e avança até o início da noite, o horário da conferência nesses dias 27, 28, 29 e 30, porque ele comporta também horários do pessoal que está na Ásia, na América do Norte, para que todos possam participar. Ela vai ter tradução simultânea para espanhol e chinês de todas as apresentações. É uma excelente oportunidade para a gente buscar atualização, para a gente se conectar com pessoas de todo mundo, trocar informações. Vai ter um momento específico para falar da versão 9, do que tem de novo, do que traz. Então, para quem já é certificado, é super bacana aproveitar esse momento de atualização. E a gente tem diferentes opções de registro. A gente pode comprar um passe para participar de todas as sessões nos 3 dias, como também é possível comprar passes específicos para algumas sessões que se tornam mais interessantes. Então, é uma excelente oportunidade da gente se manter atualizado e se conectar aí com o que está acontecendo ao redor do mundo em termos de SQF. Bom, pessoal, eu queria só apresentar rapidamente para vocês aqui também o nosso time de expansão global do SQF. Então, a gente tem pessoas hoje atuando em diversos pontos para justamente desenvolver e crescer. A América Latina entrou no plano de expansão do SQF no ano de 2019, com as ações iniciando, então, em 2020. Eu agradeço a todos pela participação e fico à disposição para perguntas.
Alova, muito obrigada pela excelente apresentação. Nós recebemos aqui algumas perguntas do público. Eu aproveito para dizer que nós recebemos um número grande de perguntas e as que a gente não conseguir responder aqui serão enviadas respondidas para o e-mail, tá? Então, a primeira aqui. O SQF é uma norma ou um esquema de certificação? Bom, o SQF ele é uma certificação de terceira parte, ela é credenciada pela ISO 17065 e ele atende às necessidades de todos os fornecedores da indústria, justamente através desse sistema de reconhecimento internacional e tem uma ênfase na aplicação do APPCC. A gente chama o SQF como código, né? Então ele é batizado como um código. A gente não chama nem de norma, nem de esquema de certificação, é um pouquinho diferente. Legal. A próxima aqui é: o SQF tem reconhecimento do GFSI? Sim, o SQF, como a gente comentou, ele é reconhecido pelo GFSI desde a origem, tá? Então, em 2004 foi a primeira vez que ele foi submetido e reconhecido pelo GFSI, e assim ele seguiu buscando o reconhecimento também de outros códigos. O primeiro código que ele submeteu foi o código de manufatura, né, o código de fabricação, e posteriormente os outros códigos também foram sendo submetidos e reconhecidos. Legal. Aqui recebemos outra pergunta: onde podemos acessar essa norma e se existe algum lugar que dá acesso ao download gratuito? Sim, pelo site do SQFI, vocês podem colocar o site, ele vai direto para o site oficial do SQF e lá dentro do site tem um link onde tem os códigos. E aí tem os códigos e já tem quais as traduções que possuem. Então tem os códigos disponíveis em inglês, espanhol, português, chinês, japonês. Para o português, a gente hoje tem o código traduzido de manufatura. Possuímos também o código de food service, o código de fundamentos também já está em português. Existem vários códigos, porém não todos ainda traduzidos para o português. A versão 9, que vai sair em outubro, já vai sair com mais versões também traduzidas, com mais opções. Legal. Aqui a nossa próxima pergunta é se você pode explicar um pouquinho como está a evolução do SQF no Brasil. Então, como eu comentei, no ano de 2019, o SQF identificou a América Latina como um todo, incluindo o Brasil, como um potencial mercado de atuação. Então, eles começaram montando o time de expansão global com foco nessa região. Até então, só existia um representante do México. Eu passei a fazer parte do time em agosto do ano passado. Em abril deste ano, a gente agregou mais uma pessoa que está localizada na Colômbia. E os esforços todos de ações começam no Brasil a partir de 2020. Entre as ações, então, vem aí a previsão da tradução do site para o português, para tornar ainda mais acessível para o público do Brasil. Os códigos que até a versão 8, até antes da versão 8 não estavam traduzidos para português, então a partir da versão 8 começaram a ter códigos traduzidos para português, visando atender esse mercado, assim como aquelas tip sheets, que são as folhas guias, né, que a gente também tem disponível já traduzidas para o português. Então ele começou a tornar o material todo mais acessível e trabalhar mais nessa promoção e trazer treinamentos, trazer uma série de oportunidades para o mercado local, para a gente poder, então, estar trabalhando nesse projeto de expansão. Palova, a próxima pergunta aqui é sobre migração. A migração de FSC 22000 e BRCGS é possível? Você vê alguma dificuldade? É bem tranquilo. A gente já acompanhou, eu pessoalmente já acompanhei empresas que fizeram migração de outros esquemas reconhecidos pelo GFSI para o SQF. Qual é a grande vantagem que a gente vê nesse processo, tá? Como o SQF ele é uma norma bastante amigável, baseada em análise de risco, ele te dá o guia daquilo que tu precisa fazer, mas ele te dá a liberdade para um sistema que já é maduro poder trabalhar com as suas práticas já implementadas. Ele não é tão restritivo no sentido de que ele diz exatamente o que ele espera de você, mas ele também não é tão aberto que ele te deixa sem saber por onde começar a agir. Ele está na medida certa para poder
auxiliar as empresas a aplicarem a sua realidade dentro do código. Legal. A próxima aqui é: quais são as certificadoras de SQF no Brasil? Hoje no Brasil a gente tem a NSF como pioneira, que já tem todos os certificados atuais estão emitidos pela NSF, mas a gente já tem outras 3 certificadoras em processo de registro de auditores. A gente teve um curso de auditores em maio, e nesse curso de auditores a gente já formou auditores de outras certificadoras. São elas a WQS, a DNVGL e a ABV. Ok. Existe algum programa de capacitação de consultores nos códigos da SQF? Legal tua pergunta, Pri. O SQF, ele tem uma plataforma que ele desenvolve parceiros, tá? Então, ele tem consultores, treinadores e auditores, todos, e revisores técnicos, todos são considerados parceiros do SQF. O SQF ele tem um sistema de registro. Então, eu quero ser um consultor licenciado pelo SQF. Então, eu vou poder entrar na plataforma. Lá tem a instrução, também o meu e-mail vai ficar à disposição. Se alguém precisar de ajuda, pode contar comigo também nesse processo. E aí a gente faz um registro dentro do SQF. Para fazer esse registro, é avaliado uma série de documentação, como educação, experiência com relação à capacidade técnica do consultor. E esse consultor, ele entra numa plataforma que fica com seu nome disponível dentro do site do SQF. Então, qualquer pessoa no mundo que quiser consultar um consultor licenciado pela SQF no Brasil vai ter acesso às suas informações. Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem um número super alto de consultores e, realmente, nos Estados Unidos, isso é uma vantagem percebida pelos clientes. Nenhuma empresa nos Estados Unidos hoje contrata um consultor de SQF se ele não tiver licenciado. Esse valor percebido no mercado dos Estados Unidos já é muito comum. Ok. A auditoria de certificação pode ser combinada com atendimento à lei FESMA? Ótima pergunta também. A gente tem dados e levantamentos com relação ao fato de você estar certificado pela SQF, quanto próximo ao FISMA você está. Os índices mostram que uma empresa que segue o código da SQF, ela já está com 95% do atendimento ao que o FISMA pede. O próprio SQF, ele tem um adendum, que é o adendum do FISMA. É um checklist também disponível para download gratuito no site. Vocês podem entrar no site e consultar lá o checklist de FISMA. E vocês podem fazer uma autoavaliação de forma independente nos seus sites, vendo se vocês cumprem com aqueles pontos. Aqueles pontos que estão destacados nesse checklist justamente são para auxiliar a empresa com aqueles requisitos adicionais para cumprir com o FISMA. Então, a empresa que ela é certificada pela SQF, ela já está com 95% de atendimento do FISMA, e se ela quiser, no momento de pedir a sua auditoria de certificação, ela pode pedir que seja agregado também esse checklist do adendo do FISMA, e aí a própria certificadora já faz essa avaliação durante o processo de certificação. Lembrando que o fato de ter essa certificação não impede a fiscalização por parte do FDA, que pode acontecer a qualquer momento, mas garante que vocês já dá para vocês um diagnóstico de quanto preparado vocês vão estar. Legal. Aqui, mais uma. Como eu me torno um consultor ou auditor SQF? Então, dentro dessa plataforma que a gente estava falando antes, vocês vão poder ter o passo a passo ali. Ele vai ter uma questão de critérios de educação, experiência, que a gente tem que cumprir. Isso é enviado para um avaliador do SQF, que vai fazer análise dos documentos de vocês. E estando ok, existe uma taxa anual que ela é paga e uma atualização profissional que ocorre. E neste momento vocês se passam a ser consultores e estão dentro dessa plataforma com visibilidade a nível mundial. Auditores também, existem alguns requisitos específicos de treinamento que são necessários para que ele possa fazer essa vinculação. Legal. A próxima é: como funciona o sistema de pontuação do SQF? O SQF começa a auditoria com 100 pontos. Então, quando a gente vai para uma auditoria, a gente está com a pontuação máxima. A cada não conformidade menor que a gente recebe, a gente perde 1 ponto. Cada não conformidade maior, a gente perde 10 pontos. E cada não conformidade crítica, a gente perde 50 pontos.
e com base no somatório final, a gente chega à nossa classificação. Hoje, a gente tem 4 classificações dentro do SQF. A empresa que fica com pontuação entre 96 e 100, ela assume a classificação de excelente, tem um certificado emitido com reauditoria em 12 meses. A empresa que ficar com 86 a 95 pontos, ela ganha a classificação de bom, com o mesmo certificado emitido com validade de 12 meses. A empresa que ficar com 70 a 85 pontos, ela entra numa classificação de que a gente chama de cumpre. Ela cumpre com os requisitos, mas nesse ponto ela vai entrar numa auditoria, ela vai ser necessário que ela tenha uma auditoria periódica em 6 meses para avaliar esses pontos que foram considerados frágeis na primeira auditoria. E se ela ficar com pontuação igual ou abaixo de 69, ela não passa no processo e aí ela tem que pedir uma nova auditoria. Perfeito. E a última aqui, Paloma, que a gente vai conseguir fazer nesse tempinho que falta, quais são os tipos de certificações que o SQF oferece? Desculpa, eu acho que eu não entendi a pergunta. Tipos de certificação, dentro dessas que a gente falou, certificação do Código de Manufatura, produção primária, estocagem e distribuição, embalagem, nesse sentido a tua pergunta? Só confirmando se eu estou te respondendo certo. E tem também eu acho que é esse o sentido. Ah, ótimo. E tem também a questão do Código de Fundamentos, que ele também te gera um certificado. Ele não é reconhecido pelo GFSI, mas ele dá para a empresa um certificado de que ela cumpriu com o Código de Fundamentos. Legal. Paula, você sabe se vai haver algum treinamento sobre os requisitos dos códigos? Como é que funcionam os treinamentos do SQF? O SQF trabalha com centros de treinamentos oficiais, a NSF é um centro de treinamento oficial do SQF, que ela pode estar ministrando esse tipo de curso. Hoje, o SQF não realiza cursos através do representante local, no meu caso, né? Eu sou responsável por fazer treinamento de auditores. Então, treinamento de auditores, que são os treinamentos controlados pelo SQF, são ministrados pela equipe técnica do SQF, da qual eu faço parte. Porém, treinamentos de interpretação de norma, eles são realizados pelos centros de treinamento parceiros da SQF. Legal. Então, muito obrigada por responder a todas as perguntas e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar. Eu agradeço muito a oportunidade da gente conversar, de poder passar essas informações com relação ao SQF para essa comunidade de segurança de alimentos e trazer para vocês que eu estou à disposição no que for necessário. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação aos códigos, a como fazer consulta dentro do site, o meu e-mail vai ficar à disposição e vocês podem me contatar no que for necessário. Eu agradeço muito a participação de todos e fico à disposição. Muito obrigada. Então, em nome da NSF International, agradecemos a todos pela audiência e pela excelente resposta que obtivemos a este webinar. Convidamos você a continuar participando das próximas sessões que iremos programar. Lembre-se de que a sessão de hoje estará disponível em nosso canal do YouTube para que você possa revisá-la e compartilhá-la quantas vezes quiser. E de nossa parte, nos despedimos, desejando uma excelente semana a todos. Nos vemos na próxima sessão. Até mais. Obrigada.